Às vezes nós olhamos e gastamos tanto tempo, irmãos, com tanto conteúdo na internet, né? Meme, a gente gosta, né? Eu gosto também. E às vezes coisas que não edificam. E quando é um momento de oração, às vezes a gente não dá muita credibilidade, né? Mas se você soubesse o valor de uma oração, irmão, você ouvia mais orações, né? Você se atentava por mais orações sobre a sua vida, amém? Glória a Deus. Salmo 103, versículo 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. É Ele que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens desde sorte, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Oh glória! O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com aqueles que o temem. Aleluia! Que salmo maravilhoso, irmãos. Eu gosto desse versículo aqui, que é o Salmo 103, o versículo 7 que nós lemos, que diz assim, ó: fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Se você prestar atenção nesse versículo, a Bíblia está dizendo assim, ó: a Moisés Deus revelou os seus caminhos, a sua vontade, a sua soberania, quem ele é. O povo só viu os feitos, os milagres. Isso aqui é muito sério, irmãos. Porque até hoje tem pessoas que só veem de Deus os sinais, as maravilhas. Mas aqueles que têm um relacionamento a mais com Deus, conhecem a vontade de Deus, conhecem os caminhos de Deus, conhecem a personalidade de Deus, vai muito mais além do que ele imagina ou possa imaginar. Então o Senhor tem para você essa palavra, irmãos, e é diferente. Olha, Deus ama todo mundo de uma maneira sobrenatural e incondicional. Mas se você tiver mais um relacionamento com Ele, com certeza você vai ter mais revelações dEle, vai conhecer muito mais dEle, vai crescer muito mais no conhecimento dEle. Então o que eu digo é, conheça o Senhor nos sinais que Ele faz, mas também conheça os seus caminhos. Fez notório a Moisés os caminhos e os feitos, o povo viu. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Se você puder orar comigo, vai ser bom demais. Se não puder, fica em espírito de oração. Mas eu tenho certeza que o Espírito do Senhor vai visitar o seu coração nesta noite. Amém? Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Senhor meu Deus, maravilhoso Pai. Graças te damos, Senhor, mais uma vez pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui em oração a Ti, Senhor, porque sabemos, ó Pai, que a oração é a chave da vitória e que em todas as eras, todas as histórias, só saíram vitoriosos homens e mulheres que oravam ao Senhor, que abriu o coração para buscar a Tua presença e gastavam tempo e muito tempo contigo, ó Deus. Senhor, nós entendemos que se alguém ainda quiser receber algo da parte do Senhor, deverá gastar tempo e muito tempo em oração. Ah, meu Deus e meu Pai, por que não lembrar, Senhor, do próprio profeta Elias, um homem de vestimenta simples, um homem que para o seu povo poderia ser desprezado, talvez um anticultural, não se adequava aos meios em que vivia, mas tua palavra diz que Elias orou ao Senhor e o fogo desceu do céu. Ah, meu Deus, eu vejo, Senhor, os nossos dias. Senhor, por que não citar, ó Pai, tantas questões, tantos homens do saber, tantos homens da filosofia,
Quantos homens do conhecimento teológico, Senhor. Somos uma geração de muito conhecimento, acadêmicos demais, mas fraquejamos e falhamos em sermos homens de oração. Não somos como Elias, não somos como foi Moisés, não somos como foi Abraão, como foi os apóstolos, como foi Paulo, ou como foi, Senhor, homens que ainda recentemente na história da igreja mudaram circunstâncias ou até mesmo, Senhor, a cidade em que eles pisaram por causa da sua vida piedosa de oração. Como eu me lembro, Senhor, de John Knox, esse homem, Senhor, que através das suas orações mudou a Escócia. E a oração desse homem era: Senhor, dá-me as almas da Escócia, porque sem almas eu não posso viver. Senhor, como não lembrar das orações de Hudson Taylor, um missionário da China que orava e dizia: o Senhor, ó Deus, me dê almas, dá-me as almas da China. E se eu tivesse 100 vidas, todas elas eu daria pela China. E grande foi a mudança e a influência desse homem pela China, Senhor. Ah, meu Pai, como não esquecer também as orações de George Miller, aquele que ganhou o título: quando George Miller ora, o céu fica em silêncio para ouvir as orações desse homem. Homem que teve resposta de orações imediatas, Senhor. São exemplos que ficaram para nós, para aprendermos a orar, para sabermos a importância que tem a oração, porque a Tua palavra diz: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Foi o Senhor que disse em Lucas capítulo 18, a importância de orar sempre e nunca desfalecer. Quando o Senhor contava aquela parábola de uma viúva pobre que estava ali ao tempo inteiro interrogando e pedindo para que aquele juiz iníquo pudesse julgar a sua causa. E ela tanto insistia, e diz a tua palavra que aquele juiz não temia a Deus, não temia aos homens, mas por causa da insistência daquela mulher, ele chega a dizer dessa maneira: eu não temo a Deus e eu não temo aos homens, mas eu vou julgar a causa daquela mulher. O Senhor Jesus disse: ouvi o que diz o injusto juiz. Quanto mais Deus, o juiz perfeito, o juiz longânimo, o juiz maravilhoso, não fará justiça àqueles que lhe clamam de dia e de noite. Eu digo-vos, depressa lhes fará justiça. Senhor, apressa-te, ó Deus, em nos ajudar nesta noite. Apressa-te, ó Deus, em nos socorrer. Apressa-te, ó Deus, em nos dar o livramento, em nos dar o escape. Senhor, eu quero orar aqui nesta noite, Senhor, por pessoas que estão sofrendo. Senhor, são feridas emocionais. Eu posso contemplar, Senhor, pessoas feridas, coração, Senhor, amargurado, angustiado, pessoas que se sentem solitárias, talvez rodeado de pessoas estão, mas ainda assim a tristeza tem sido frequente, a angústia, meu Deus, tem sido frequente, mas o Senhor diz, ó Pai, que Tu és fortaleza na hora da angústia. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Senhor, Senhor, dá força nesta noite àqueles que estão, Senhor, debilitados, cansados. Dá força, meu Pai, àqueles que têm perdido, Senhor, a expectativa de dias melhores. Dá força para essa irmã. Dá força, Senhor, para esse irmão, ó Pai, que está desesperado, está com causas impossíveis, Senhor, para Te apresentar. Eu quero orar, Senhor, pelo Jomilson, para que o Senhor, ó Deus, possa realizar uma grande obra sobre a vida dele. Que o Espírito Santo do Senhor possa alcançá-lo nesse momento. Que o Espírito Santo do Senhor possa, ó Deus, trabalhar sobre esse coração, sobre essa vida. Que a família possa contemplar o agir
soberano do Senhor, o Senhor que ainda transforma, o Senhor que ainda liberta, o Senhor que ainda opera sobrenaturalmente. Ah, meu Pai, quantas famílias, Senhor, quantas famílias estão vivendo em desespero porque tem um familiar que está enfermo, porque tem um familiar que está nas drogas, porque tem um familiar que é viciado na bebida, porque tem um familiar entregue à prostituição, porque tem alguém que sofre, Senhor, porque está numa vida de furtos, de roubos, de tráficos, uma vida, Senhor, que só leva caminho de morte. Mas eu te peço, ó Pai, entra com providência pela nossa casa, entra com providência pela nossa família. Senhor, em Atos capítulo 16, o versículo 31, a tua palavra diz desta maneira, ó Pai. Aleluia. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Senhor, eu quero orar, Senhor, pela vida do Alisson, ó Pai. Que o Senhor possa trabalhar sobre a vida dele. Que o Senhor possa trazer, ó Pai, uma recuperação. Que todos os traumas, Senhor, possam passar, ó Deus. Que o Senhor possa agir, ó Deus, conforme a tua vontade e o teu querer, porque o Senhor pega causas e situações impossíveis e o Senhor realiza a obra extraordinária, porque para o Senhor, ó Pai, não tem nada perdido, não tem ninguém que não possa ser recuperado. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é o Deus do extraordinário, como diz a tua palavra em Lucas capítulo 1 e o versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Quando o Senhor disse, ó Pai, que tu és o Deus do impossível, significa dizer que o Senhor faz coisas que a minha compreensão nunca vai entender. O maravilhoso de servir ao Senhor é saber disso, que eu posso fazer coisas que estão ao meu alcance e que eu posso até realizar algo conforme o meu alcance, mas existem coisas que é só Deus, existem coisas que é só o Senhor que pode agir, como o Senhor fez com Josafá. 2 Crônicas capítulo 20 diz a tua palavra que se levantou 3 nações contra Josafá, o rei de Judá. Se levantam os amonitas, os moabitas e os edomitas, os da montanha de Seir, vieram com grande fúria contra Judá, e Josafá temeu, mas colocou-se a buscar o Senhor, apregoou o jejum em todo o povo, e diz a tua palavra que o Senhor levantou no meio da congregação um profeta desconhecido, alabasteire clama alabaia, chamado Jaziel. E Jaziel levanta, assim diz o Senhor, ó toda a congregação de Judá, ó rei Josafá, nesta peleja não tereis que pelejar, porque essa peleja é minha, diz o Senhor. Reclama asteri anda lá, suriclama labaia. Que maravilha quando o Senhor toma as nossas pelejas. Nós já saímos vitoriosos quando oramos, quando clamamos, porque o Senhor é que peleja por nós. Além do Senhor dizer, a peleja é minha, o Senhor ainda diz, eu estarei com vocês. Não temais o tamanho da multidão ou o número dos inimigos, porque essa peleja é minha, diz o Senhor. Glória a Deus, oh glória a Deus. Eu oro, Senhor, pela vida do Enzo. Visita nesse momento, ó Pai. Cuida dele. Guarda, Senhor, esta vida. Que possa cada vez mais, Senhor, ver o cuidado e o zelo do Senhor para com ele. Meu Deus e meu Pai, eu quero clamar também, Senhor, por aqueles que nesse momento se encontram com enfermidade, Senhor, assolando o seu corpo. Eu quero orar, Senhor, por pessoas que no dia como hoje sofreram com enfermidades, afligindo o seu corpo. Quantas pessoas, ó Pai, que sentem dores de cabeça constante, enxaquecas crônicas, que afetam até mesmo a visão, que atrapalham o raciocínio desta pessoa. Dores de cabeça, muitas das vezes, Senhor, que essa pessoa diz, eu já não suporto mais.
Mas em nome do Senhor, repreende, ó Pai, esta enfermidade. Repreende, Senhor, esta enfermidade que está nos olhos dessa pessoa, que tem prejudicado a visão. Repreende, Senhor, essa enfermidade, ó Pai, que tem atrapalhado a audição dessa pessoa. Em nome de Jesus, Senhor, repreende esta enfermidade que está na garganta desta pessoa, que tem atrapalhado a fala, esta infecção, ó Pai, na garganta. Em nome de Jesus, vai queimando, Senhor, toda enfermidade do estômago, toda infecção, Senhor, causada por uma bactéria. Senhor, cura esta enfermidade que está nos rins, cura esta enfermidade que está no esôfago, no pâncreas, no fígado. Cura esta enfermidade, Senhor, que está no coração desta pessoa. Lei de clama asturianda labai. Senhor, vai curando agora, Senhor. Vai curando, Senhor, essa pressão arterial. Vai curando esta pessoa do diabetes. Vai curando esta pessoa desta enfermidade no sangue. Essa leucemia. Senhor, cura o câncer. Cura a pneumonia, cura a tuberculose, cura, Senhor, essa enfermidade na pele, cura esta enfermidade, Senhor, do couro cabeludo desta pessoa, essa pessoa que tem tido quedas de cabelo constantes. Cura, Senhor, esta enfermidade nas pernas, que tem impedido essa pessoa de se locomover, essa enfermidade nos nervos. Eu quero orar por pessoas que estão, Senhor, dependentes de uma muleta, de uma cadeira de rodas, de um andador. Eu quero orar, Senhor, por aqueles que estão acamados, ó Pai, em uma cama de um hospital, ou até mesmo, Senhor, na sua casa, já não podem mais se locomover e estão dependendo dos cuidados de um familiar. Ah, meu Deus, em Atos capítulo 9, versículo 33, diz a palavra do Senhor, que Pedro chegou na região, na cidade de Lida, e estava ali Enéas, um homem cujo estava numa cama 8 anos e era paralítico. Mas Pedro disse para ele: Jesus Cristo te dá saúde. E Enéas se colocou de pé. Diz tua palavra que o povo glorificava o Senhor, se alegrava e muitos se converteram ali naquele ambiente. Senhor, tu pode curar a paralisia. Tu pode curar, Senhor, qualquer que seja a enfermidade que os médicos não podem, Senhor, resolver. Eu quero orar, Senhor, por aqueles que têm feito exames médicos, mas não consta nada nos exames. Enfermidades espirituais. Eu quero orar, Senhor, por aqueles que são vítimas de uma obra de bruxaria, de macumbaria, de magia negra, de feitiçaria. Vai caindo por terra agora. Vai queimando, Jesus. Vai queimando, Jesus. Vai queimando, Jesus. Queima, Jesus. Queima, queima, queima. Queima, Jesus, toda doença agora. Queima, queima, queima. Senhor, eu repreendo em nome de Jesus toda inveja. Eu repreendo em nome de Jesus todo olho gordo. Eu repreendo em o nome de Jesus Cristo toda obra contrária contra o trabalho desta pessoa, contra a casa desta pessoa, contra as finanças dessa pessoa. Senhor, repreende agora, meu Deus, toda obra contrária contra o casamento, contra a saúde, meu Deus e meu Pai, contra o ministério dessa pessoa. Ó Deus, dai o livramento, Senhor, dai o livramento, Senhor, dai o livramento agora, em o nome de Jesus Cristo. Eu sei, Senhor, que Satanás já tem ordenado suas legiões de demônios para travar batalha, para destruir famílias. Mas o Senhor pode dar ordem agora aos teus anjos para travar uma batalha espiritual. Senhor, eu oro pela vida do André, Senhor. Visita, Senhor, nesse momento. Ah, meu Deus, envia o teu anjo agora, ó Pai. Realize uma obra sobre a vida dele. Uma obra de transformação gloriosa e maravilhosa da parte do Senhor. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Senhor, a palavra diz dessa maneira que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela.
Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Uns encurvam-se e caem, mas nós faremos menção do nome do Senhor e estamos de pé, porque confiamos no Senhor, porque confiamos no escape e no livramento do Senhor para a nossa casa, para a nossa família, para as nossas vidas. Meu Deus, eu quero orar, Senhor, em favor do irmão Rogers, ó Pai. Senhor, garante a vitória, garante o livramento, garante a proteção, cuida da vida dele, cuida da família dele. Ó Pai celestial, Senhor, cuida das emoções do teu filho, Senhor. Repreende, meu Deus, todo o intento do adversário, Senhor, e trazer tristeza para este coração, para esta vida. Há poder no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, eu quero orar, Senhor, em prol da obra do trabalho, Senhor, missionário. Quantos, Senhor, quantos missionários, ó Pai, estão fazendo a obra do Senhor no anonimato, talvez sem apoio ministerial, talvez sem reconhecimento ministerial, mas estão por amor, fazendo a tua obra, talvez no meio de uma tribo indígena, Senhor, talvez lá no meio, Senhor, daquela floresta, daquele mato, daquela comunidade, daquele vilarejo, daquele bairro, daquela cidade, ninguém o vê, mas está ali com uma caixa de som, ou mesmo, Senhor, com a sua voz, ao ar livre, clamando, pedindo ao Senhor a salvação das almas naquele ambiente. E a tua palavra diz em Mateus 9, 37 e 38, rogai ao Senhor da seara, para que envie mais ceifeiros, porque grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Como está escasso, Senhor, como está escasso. Como, Senhor, como faz falta missionários de verdade. Como faz falta, Senhor, pastores, presbíteros, diáconos, líderes de verdade, Senhor, que queiram trabalhar na tua obra não por um cargo, não por um salário apenas, mas que queiram amar as almas, que querem dar a vida pela obra missionária, para ver, Senhor, o viciado ser liberto das drogas, para ver a prostituta abandonar a prostituição. Como está escasso, Senhor, homens, ó Pai, e mulheres que querem gastar tempo com seus joelhos dobrados para ver o Senhor mudando a sua cidade, para ver o Senhor mudando o seu bairro, o seu local. Meu Deus, dá-nos poder do teu Espírito Santo para continuar, Senhor, essa jornada. Elias queria parar, Elias queria desistir, mas o Senhor enviou o anjo e disse para ele: levanta-te, Elias, coloca-te de pé, Elias. Não é hora de parar, muito longo é o seu caminho. Quantos estão querendo retroceder, Senhor, parar, voltar atrás, mas longa é a caminhada. Nós não chegamos no céu, nós ainda não atravessamos o Jordão para a pátria celestial. Oh, meu Deus e meu Pai, nos dá o poder do Espírito Santo. Como disse o apóstolo Paulo, orem por mim para que me seja dado no abrir da minha boca uma palavra de poder quando eu for ministrar a palavra. Senhor, nos dá poder, nos dá autoridade, Senhor. Eu quero orar, Senhor, pelo Joelson, pelo José Carlos, pelo Geisivaldo, Senhor, para que tu possa visitá-los nesse momento. Senhor, garantir o livramento do Senhor, a proteção contra a inveja, contra o olho gordo, que portas possam continuar sendo abertas sobre a vida deles, Senhor. Repreende todo intento do inimigo, Senhor. Repreende, ó Pai, toda obra do adversário. Ó meu Pai querido e Pai celestial, Senhor, eu apresento a Deus a semana de cada um dos irmãos que estão acompanhando essa transmissão, ó Pai, para que eles possam ter, Senhor, uma semana abençoada, cheio da proteção do Senhor, do cuidado do Senhor, que eles possam ouvir, Senhor, a tua voz. Senhor, eu quero orar, ó Pai, para pessoas, Senhor, que estão nessa transmissão, que buscam direcionamento do Senhor,
para decisões a serem tomadas, porque o coração ainda está cheio de dúvida, ainda tem medo e questionamento, mas que o Senhor possa dar a direção através da tua palavra, ó Pai. Direciona, Senhor, esta pessoa, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, eu quero orar por causas que estão na justiça. Eu quero orar, Senhor, por pessoas, ó Deus, que precisam, Senhor, de uma resposta de um emprego, que colocaram, Senhor, um currículo numa empresa, Senhor, pessoas que fizeram concurso e estão aguardando o chamamento, pessoas que estão desempregadas, ó Pai, pessoas que precisam da provisão e da prosperidade do Senhor dentro da sua casa, dentro do seu lar. Entra com providência agora, Senhor. Apressa-te, ó Deus. Eu quero orar, Senhor, por essa pessoa que está fazendo exames médicos e tem gastado muito com a sua saúde, gastado muito com farmácias, ó Pai. Cura essa pessoa. Eu quero orar, Senhor, por aqueles que vão fazer uma cirurgia ou estão aguardando a vaga, Senhor, para realizar uma cirurgia. Guia as mãos dos médicos, Senhor, e se possível for, que o Senhor possa curar, para que não haja mais necessidade dessa pessoa passar por uma cirurgia, porque o Senhor é o médico dos médicos. Tu podes operar o grande milagre, Senhor. Como o Senhor Jesus andou sobre esta terra. Eu me lembro muito bem do centurião de Cafarnaum, que estava com o seu criado enfermo na sua casa, e ele chegou até o Senhor Jesus e disse: Senhor, tem misericórdia. O meu criado, o meu mordomo, ele está terrivelmente enfermo, moribundo, atormentado. E o Senhor Jesus disse assim, ó: eu irei e darei saúde. Oh, glória, porque o Senhor quer dar saúde. O Senhor quer curar. Eu irei e darei saúde. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Mas o centurião disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Dize apenas uma palavra e o meu criado sarará. Amalabassuri clama labai. Oriclama soririanda labalabás. Ei, glórias. E o Senhor Jesus disse: pode ir. Seja isso como você quer. Diz a tua palavra que naquela hora o criado foi curado. E o Senhor ainda disse: nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé como a desse centurião. Oh, meu irmão. Oh, meu irmão, o Senhor só observa a tua fé nesse momento. Use a tua fé para tomar posse do milagre que você busca. Use a tua fé para que a porta possa se abrir sobre a sua vida. O nosso Deus é um Deus que abre portas e que também fecha portas. E Ele pode fechar as portas daquilo que o inimigo tenta abrir, toda cilada, todo intento do adversário. Senhor, abre as portas sobre a vida desta pessoa. Abre a porta, Senhor, da vitória, do milagre. Assim como o Senhor disse para a igreja de Filadélfia: eis que diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Oriclama labás, orianda, se canta labalá. Meu Deus e meu Pai, abre as portas, Senhor, sobre a vida desta pessoa. Senhor, 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 nos socorre. Meu Deus, há poder no teu sangue, Senhor. Há poder no teu sangue, Senhor, para dar o livramento de morte agora, dentro desta casa, dentro desta família. Livra, Senhor, das tragédias, livra dos acidentes, livra, Senhor, dos acidentes do trabalho, do acidente do trânsito. Livra dos homicídios. Livra dos conflitos, das guerras familiares. Livra, Senhor. Livra, Senhor. Dai o livramento agora de toda a fúria do inimigo, do adversário, Senhor. Quantas pessoas no decorrer do dia, Senhor, perdem a vida por mínimas coisas. Satanás tem trabalhado, Senhor, fazendo pessoas tirar a vida um do outro por mínimas coisas. Tem misericórdia, Senhor. Eu quero orar, Senhor, por aqueles que estão afastados, Senhor,
da tua presença, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, visita nesta hora. Tu podes trazer de volta, tu podes, Espírito Santo, convencer o coração. Como o filho pródigo caiu em si e ele desejava se alimentar da comida dos porcos, e ele disse: na casa do meu pai tem pão. Foi o Espírito Santo, é o símbolo do teu Espírito, ali convencendo, fazendo ele lembrar que a casa do pai tem alimento. Quantos, Senhor, estão desviados da tua presença agora? Quantos pregavam, quantos cantavam, quantos faziam, Senhor, a tua obra, mas deixaram, Senhor, o primeiro amor. Abandonaram o Senhor, trocaram o Senhor por coisas supérfluas, por causa de um prazer momentâneo. Trocaram o Senhor por uma noite de prazer, por um copo de bebida, por um cigarro, por uma música mundana. Mas tu podes resgatar, Senhor, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Oh, meu Deus, como Abacuque orou ao Senhor dizendo: aviva, ó Deus, a sua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Aviva, ó Deus. Abacuque ouviu tua palavra e teve medo. Ele diz: eu ouvi, Senhor, a tua palavra e eu temi. Aviva, ó Deus, aviva, ó Deus, a sua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Lembra, Senhor, da sua misericórdia nos dias da tua ira. Abacuque está dizendo: Senhor, ainda que o Senhor é um Deus que se ira todos os dias, lembra que o Senhor também é um Deus que tem misericórdia do pecador, que tem misericórdia daqueles que ainda reconhecem a soberania e o poder do Senhor. Socorre, ó Pai, aqueles que perderam a força por causa do pecado. Socorre, Senhor, aqueles que já disseram para si mesmo: eu não consigo mais ficar na igreja, eu não consigo mais ficar de pé, eu já não tenho força mais para fazer nada na casa do Senhor. Sinceramente, para essas pessoas, as forças se esgotaram. Parece que algo minou as forças, sugou as forças. Mas eu peço ao Senhor: tu és um Deus que pode restaurar e fazer tudo de novo. Como é o barro nas mãos do oleiro, sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Se precisar quebrar, o Senhor quebra. Se precisar amassar, o Senhor amassa. Mas o importante é o Senhor fazer o vaso novo, para que o Senhor possa utilizar. Então refaz, Senhor, refaz esta vida, refaz este coração. Torna, Senhor, a usar este homem, torna a usar esta mulher com poder, com autoridade, com ousadia, na tua presença. Que maravilha sentir a Espírito Santo do Senhor, a tua presença. Oh, glória a Deus. Que maravilha saber que o Espírito do Senhor testifica ao nosso coração a resposta das orações, ó Pai. Nós não sabemos como clamar, Senhor. A nossa oração, ó Pai, é tão fraquinha, mas o Espírito do Senhor é que torna ela eficaz. Romanos 8:26. O Espírito do Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Oh Deus, que maravilha saber que de mim mesmo não tenho nada. De mim mesmo eu não posso nada. Se dependesse de mim, Senhor, eu não estaria nem te servindo. Mas a graça do Senhor me alcançou. E essa mesma graça é que me dá força todos os dias para poder perseverar na tua presença. Quando Paulo disse: Senhor, tira o espinho da carne, tira. Por 3 vezes o apóstolo Paulo orou ao Senhor pedindo para que o Senhor removesse o espinho na carne. Mas o Senhor disse: Paulo, não repita mais essas coisas. Eu não vou tirar o espinho da carne. Nem toda dor o Senhor vai remover.
Nem toda dor o Senhor vai tirar, nós vamos ter que aprender a conviver com elas. Mas Paulo aprendeu do Senhor porque o Senhor disse: o poder se aperfeiçoa da fraqueza. Porque quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Porque a graça do Senhor é que nos fortalece. E ele diz assim: é por isso que eu vou me gloriar, eu vou me alegrar, por poder padecer pela causa do Senhor Jesus Cristo. Tanto entendeu este homem de Deus, em Gálatas capítulo 6, versículo 17, ele diz: portanto agora, ninguém me inquiete, ninguém me moleste, porque eu carrego no meu corpo as marcas do Evangelho. Oriri clama, oriri anda labás, de palabás, uribi clama labai. Senhor da glória, dá-nos poder diante das provações, dá-nos resistência diante das provações, Senhor, que através das tribulações esta irmã e este irmão possa conhecer o Senhor de verdade, possa ver a vontade do Senhor sobre a vida deles. Atos capítulo 14, versículo 22, exortando os irmãos, ensinando-os a permanecer na fé, porque nos importa que por meio de muitas tribulações é que nós vamos entrar no céu, diz a tua palavra. Eu sei que eu vou chegar lá, eu sei que eu vou ver o Senhor, eu vou ver a face do Senhor, atravessando cada dia os vendavais, as tempestades, mas sabendo que eu não estou só, que o Senhor está no barco, ó Pai, e existem vendavais que só surgem na nossa vida justamente porque o Senhor está no nosso barco. Mas glória a Deus que aquele que pode mandar o vento se acalmar e que ordena as águas: aquieta-te, vento, acalma-te. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que responde às orações segundo a sua vontade. Esse é o Deus que opera extraordinariamente. Esse é o Deus que nada foge do seu controle. Entram reinos, saem reinos sobre a terra, tronos são destituídos. Mas há um trono eterno, perfeito, a qual ninguém pode tomar, ninguém pode tirar ele de lá. Aquele que está sentado no trono, ele rege o universo. Ele conhece a sua dor, irmão. Ele conhece a sua dor, minha irmã. E o Senhor, Ele está dizendo: acalma-te, aquieta-te o coração. Senhor, Senhor, eu oro por aqueles que têm sofrido, Senhor, com a depressão, com a ansiedade, as enfermidades emocionais, que têm causado profundas amarguras e tristeza em corações, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor. Alegra os corações, fortalece a emoção desta pessoa. Senhor, aumenta o nível, Senhor, de serotonina, de alegria nesse coração, nesta vida, em nome de Jesus. Senhor, traz alegria, faz essa pessoa voltar a sorrir, a ser alegre como era antes. Quantos, Senhor, olham para trás e diz: por que eu não sou mais? Que saudade do tempo que eu tinha realmente uma alegria. Ah, meu Deus, e devido às circunstâncias, percas, traumas, palavras que ouviu, rejeições, coisas que aconteceram não como essa pessoa planejou. E hoje ela se encontra nessa situação de amargura. Mas eu te peço, Senhor, cura esta alma. Alivia essa dor de alma. Há poder no teu nome. Há poder, Senhor, no teu nome, ó Pai. Oh Deus, arranca a ansiedade do nosso coração, Senhor. Quando Pedro escreveu, e a sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele não vai cuidar, mas ele tem cuidado de vós. Ajuda-nos, Senhor, a acreditar e confiar que o Senhor está no controle das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por esse momento de oração.
Muito obrigado, Senhor, por a vida de cada um dos irmãos que tem acompanhado essa transmissão. E nós cremos na resposta do Senhor. Cremos no livramento do Senhor e que o Senhor nunca chega atrasado, mas o Senhor chega na hora certa e no momento certo. Te agradecemos por tudo, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, pelas vitórias, pelos livramentos, pelo cuidado do Senhor para conosco. Fica conosco, ó Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Oh, maravilha! Oh, glória, irmãos, que oração abençoada, hein? Se desse aqui, né, irmãos, nós continuaríamos aqui 1 hora direto aí de oração. Mas cremos, irmãos, né, que nesse pouco tempinho aqui de oração que nós já fizemos, o Senhor manifestou o seu poder, né? É notável a presença do Espírito Santo. E hoje, né, irmãos, antes de fechar essa transmissão, né, eu estava indo trabalhar numa comunidade, irmãos, e eu estava ali de moto, né, fica uns 20, 30 minutos daqui da minha cidade. E ali na minha moto, né, em direção àquela comunidade, eu orava ao Senhor e falava assim: Senhor, me usa, né, na vida de alguém nessa comunidade. E ali, irmãos, né, deu no horário, mais ou menos horário de almoço, eu peguei, né, saí com a minha moto. Lembrei da casa de uma pessoa lá, irmãos, né? Eu tinha evangelizado essa comunidade um tempo atrás, distribuído algumas Bíblias lá. E aí foi na casa dessa irmã. E ali a gente conversou bastante, né? Ela me falou algumas coisas que tinham acontecido com ela. Paz do Senhor, pastor Luiz Carneiro, Deus abençoe. E de repente ela falou assim: ó, irmão, eu creio que Deus te enviou aqui porque hoje eu estou tão angustiada, mas tão angustiada, irmãos. Ela começou a chorar. E ali eu fui orar por ela, irmãos, né? No momento que eu orava por ela, irmãos, até eu comecei a me emocionar. Sabe aquele momento que você ora por alguém e o seu coração também fica quebrantado diante de Deus? E assim foi algo muito maravilhoso, né? E eu vi assim a mão de Deus sobre a vida dela, porque ela tem enfrentado embates terríveis, né? Mas eu vejo que Deus está agindo sobre a vida dela, irmãos. E é maravilhoso a gente ser instrumento na vida de alguém, irmãos. Às vezes você não tem nem muito o que falar para alguém, mas você pode fazer uma oração, né? Então não fica preocupado: eu não falo bonito, eu não sei o que eu falo. Ora por alguém, né? Se vê alguém que está passando um momento difícil, fala: eu posso orar por você? Você aceita uma oração? E aquela oração sua talvez pode mudar o dia daquela pessoa e o seu dia. Irmãos, pesquisas, dados informam, e quanto mais você ajuda a pessoa, mais feliz você se torna. Fica uma dica aí: quer ser uma pessoa feliz? Faça o bem, faça o bem. Quanto mais você ajudar pessoas, orar por pessoas, evangelizar, fazer missões, né, mais feliz você vai ser. A satisfação de alegria que Deus coloca em nosso coração, irmãos, é quando nós fazemos a vontade dele, porque isso faz parte do mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. João capítulo 13, versículo 35, se eu não me engano, vai dizer assim, ó: sabereis que sois os meus discípulos quando amardes uns aos outros. Tem gente que pensa que ser cristão: eu sou crente porque eu tenho uma Bíblia grande, eu sou crente porque eu só ando de terno, eu sou crente porque a minha saia rasta lá no chão, meu cabelo. Tem gente que acha que cristianismo verdadeiro é ser visto pela aparência dele, pelos talentos que ele tem, porque prega bonito, porque canta bonito, porque isso, aquilo. Não, irmãos. Jesus disse: sabereis que o mundo olhará para vocês e vão saber que vocês são servos meus quando verem a forma que vocês amam uns aos outros. Isto é o verdadeiro evangelho. Guarda essa palavra no seu coração.